Oi, tá escuro por aqui, né? Tô resolvendo os problemas técnicos de luz. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá para mais uma live da jornada Lugar de Fala. O que eu estou aprendendo é muito mais do que qualquer MBA. Então, você que está chegando, corre aí, vai convidando o pessoal. Fábia foi chegando. Oi, tudo bem contigo? Hoje eu tô assim, toda nas luzes. Quem vai chegando, vamos apertando nossa gaivotinha, convidando todo mundo. Samara, vem que a sua orelha vai arder, que a gente vai falar de você. Vem chegando, vamos mandando aviãozinho, convidando o pessoal. Nós estamos no mesmo horário competindo com a Monja Coen, gente, tá difícil, né? Ai, Gisela, seja bem-vinda. Vamos esperar um pouquinho esse Instagram aí chegando. Érica, que delícia. Tá chegando sua hora, hein, Érica? Chegando sua hora. Bora convidando o povo todo para chegar aí. Deixa eu abrir aqui minhas colinhas. Porque hoje é mais que live, né, gente? Hoje é um banho de ciência, um banho de aprendizado, um banho de abertura de mindset, né? Eu idealizei aqui, Lisa, eu idealizei aqui, junto com uma patota amiga muito querida, quem tem amigo tem tudo, né, Ana Lúcia? Eu sempre digo que eu tenho uma Wi-Fi ótima para conectar com gente do bem, então minha rede é muito maravilhosa. Tenho que agradecer muito cada um de vocês, todos que estão aí me ajudando a ser um ser humano melhor. Bora mudar uns mundos. Olha o Gleibes, olha o Rick Paz. Vamos convidando o povo para essa live, porque hoje é só sabedoria. Eu idealizei, a partir de todo esse movimento mundial das vozes negras, vidas negras importam, o lugar de fala, mergulhei lá na Djamila para entender o pequeno manual antirracista, fui conversando com os meus amigos das chamadas minorias e fui ficando de queixo de ver o quanto a gente é ignorante, o quanto a gente foi adestrado e dominado por uma cultura, um viés, uma voz, um lugar que só conta a mesma história, né? E isso foi me deixando assim muito estarrecida, então idealizei essa semana de lives que chamei de Lugar de Fala. Então na segunda-feira nós tivemos a Cacá veio contar, Cacá Rodrigues, que é uma ativista feminista negra do trabalho de empoderamento feminino, que trabalha lá junto com as mulheres, Grupo Mulheres do Brasil da Luísa Trajano, empoderando meninas negras, periféricas, da qual eu faço parte, chegando agora. Ontem nós tivemos o Júlio Pereira, que é uma pessoa portadora de necessidades especiais, ele tem deficiência auditiva e ele contou para a gente da história dele, na inclusão de mercado de trabalho, na inclusão acadêmica, como é que faz para estudar, né? Hoje nós temos aqui, que eu já vou chamar, que ela já está por aqui, essa maravilhosa, vou pular, já conto. Amanhã eu tenho a Tatiana. A Tatiana é professora de ensino fundamental, uma mulher negra, ativista negra, segundo ela, negra retinta, e ela é professora de escola de favela, de escola de periferia, lida com a realidade do racismo estrutural e da desigualdade do Brasil. Amanhã você não pode perder também. Sexta-feira vem o Ed Carlos, meu amigo querido, que é especialista em neurociências, um cara no mundo acadêmico e que sofreu lá, o lugar de fala dele é o do nordestino, preto e gay. Como é que faz isso na academia, no mercado de trabalho? É coisa de louco, né? E aí no sábado, o horário é um cadinho diferente, vai ser 19h03 e não 18h03, nós vamos receber a Érica Bonfim. A Érica Bonfim é também psicóloga especializada em psicologia positiva, ela é coach, ela trabalha com projetos e ela é mãe do Fernando, que é um rapaz que também tem necessidades especiais sem diagnóstico fechado. Então o caso ainda é para aprender mais ainda. Então, gente, não dá para perder, né?
Muito obrigado, convido o pessoal, vai chamando, eu não quero perder nem um minuto, porque eu tenho até pauta, porque hoje, gente, não é negócio de live não, hoje é negócio de aula na veia, porque essa mulher que eu vou chamar aqui, eu conheço a Solange, deve ter, se bobear, uns 10 anos, conheci Solange em outros ambientes, fazendo outras coisas, outras vidas, pensa numa mulher poderosa, inteligente, mãe solo, de uns filhos maravilhosos que ela criou na garra, na força, veio de baixo, lutadora. A Solange trabalha com o mundo acadêmico, a Solange trabalha com RH, a Solange trabalha com psicologia no atendimento clínico e de um tempo para cá a Solange se especializou no TEA, né, do transtorno do espectro autista, que eu também não sabia. E ela hoje vem conversar com a gente de um termo que eu também nunca tinha ouvido falar, neurodiversidade. Você sabe o que é? E você já ouviu falar de capacitismo? Não? Psicofobia? Tá bom, também não. Vamos embora, botar a Solange para dentro para a gente começar essa festa, essa mulher linda, maravilhosa, poderosa, que hoje até botei blazer para receber, de tão honrada que eu fico. Vem aqui, minha linda. Taca o dedo no coraçãozinho, vamos receber com muita pompa e circunstância Solange Aroeira. Oi! Salve! Essa mulher não chega, essa mulher surge! Ajeitar aqui, porque... Ajeita tudo. Você, quando chega, é só brilho, né, mulher? Obrigada por tanto elogio. Já posso ir embora, depois de toda esse clima maravilhoso aí. Agora eu tenho que fazer jus, né? Não é? E você me conhece, acho que a gente já tem uns 10 anos que se conhece, se bobear. Sabe que eu não sei, acho que foi ontem. Você vai contar agora? Não vou contar, porque depois de um certo tempo, certas coisas a gente não conta, né, amiga? A gente é só assim, eu já te conheço há bem uns 10 anos. Você sabe que eu tenho um monte de defeito, mas falciane eu não sou, não. Então, se eu fiz elogio é porque é verdadeiro, porque eu sou daquele tipo chicote, né? Já conto logo tudo no meio da lata, já falo logo. Então, minha amiga, honradíssima. Eu vou tirar um pouquinho aqui os comentários, gente, só, eu não sei se eu sei tirar, para a fotinho, o rosto dela aparecer. Vou descobrir como é que é aqui. Eu estou muito honrada, muito feliz, muito ansiosa. Passei o dia com palpitação, porque eu quero muito aprender tudo. A Ana Lúcia Ribeiro está dizendo que todos os elogios são merecidos. Primeiro, minha amiga, antes de você entrar para capar aqui no tema, me conta quem é você na fila do pão. Passa na nossa cara aí o seu currículo, vai contando que tanto que você estudou, que tanto que você viveu nessa vida aí. Vai contando. Bom, eu sou mãe de 3 filhos maravilhosos, como você já disse, amo de paixão. E isso me trouxe aí um neto maravilhoso da minha filha, do qual me apresentou aí o mundo do TEA. E com isso, eu estava em sala de aula, dando aula sobre problemas de aprendizagem, psicologia do desenvolvimento para a pedagogia. E aparece esse menino lindo, né, que a gente ama de paixão, e a gente acabei caindo neste mundo. E aí, o detalhe não é você... Então, o detalhe não é você amar ele de paixão, o detalhe é ele te amar de paixão, né? Não? Porque você escolher ele é fácil, agora ele, dentre tantos, escolhe você, porque esse garoto é um grude, né, nega? Não, esse garoto, a hora que eu chego, não tem pra ninguém. Aí é assim... Amor deve ser aí de muitas vidas, porque não tem como, né? Eu acredito nisso. Grace, honrada de você estar aqui, uma baita psicóloga também, deu uma passadinha só para dar oi, ela tem atendimento. Depois você olha aqui no IGT, tá? Tem que te apresentar para Grace, colar você na Grace, que ela também é muito gente boa. Então, eu também acredito nisso. Então, com essa diversidade toda que você já apresentou aí, não poderia ser diferente eu cair num mundo da neurodiversidade. Onde a gente vai aí falar de quê? Da função neurológica de vários modos de existir. Assim como existe vários tons de pele, vários tipos de cabelo, fala, da onde é? Oi? Da onde é que vem esse termo neurodiversidade? É diversidade neurológica? Me fala disso. Então, é uma diversidade neurológica.
ok? Ele foi um termo cunhado por uma autista de alta funcionalidade, que ela é socióloga. E dentro disso, ela criou um mundo aí, falou assim, por que não? Por que tem um cérebro só? Por que tem um cérebro típico? Então, foi a questão do cérebro atípico, aonde dá as interfaces. Esse cérebro é uma conexão só? Nós temos várias conexões. E como é existir nesse cérebro que pensa diferente, age diferente e atua no mundo com momentos diferentes? Então, esse termo foi cunhado por uma pessoa que é autista? Sim, de alta De funcionalidade. alta funcionalidade. Então, vamos começar. O que é o TEA? Transtorno do espectro autista, e o que engloba esse tal de TEA? O TEA, ele entra assim, tá no autismo, que tinha. Aí a gente vai entrar no termo técnico que é do DSM, do CID, que ele separava o autismo e o Asperger. Só que daí o que aconteceu? Viram que existe um espectro todo. Assim como a gente, né, conversando, tem como é ser mulher. Nós temos o espectro de ser mulher, nós temos o espectro de como ser homem. Por que ter um lugar fixo? E é isso que atrapalhou muito o reconhecimento de tantas variações neurológicas. Porque daí entra o TDAH, a dislexia, a dispraxia, e assim vai, porque são funções Tudo isso é neurológicas. TEA? Né? Não, Tudo isso é TEA? Não, mas aí tem as formas de ser TEA. Ok? Porque o autismo é uma função atípica. E eu posso ter o autismo mais TDAH, eu posso ter o autismo mais um déficit de atenção, ou déficit intelectual, posso ter o autismo mais o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. E aí, o que acontece? Quando as pessoas falam de autismo, tem dois extremos. Ah, ele é muito inteligente. Ah, não, tadinho, né? Aquele que sempre está em convulsão. Sim, temos um espectro. Aonde que está esse? Tem os de alta funcionalidade e os de baixa funcionalidade. Tá? Então, Entendi. Por isso que tem esse espectro, tem essa curva toda. Então, a gente acaba estigmatizando um autista. É daí que vem essa história de capacitismo e de psicofobia? Sim. O capacitismo, explica para mim. O capacitismo, ele está dentro de uma leitura médica e que sempre trouxe para a gente a questão: você é capaz ou você é incapaz? Então, te incapacita, né? Então, o capacitismo, ele está assim, no que você pode e não pode, o que você tem que ser consertado. Por isso que daí a gente entra na neurodiversidade. Se a gente entra na neurodiversidade, o que tem para ser consertado? Se eu sou diverso, se eu faço parte do mundo diverso. Então, desculpa te interromper, que eu não sei mesmo, tá? Vou falar que meu lugar de fala é da igreja. Eu falo muito, você fala muito. Não, então, é porque o lugar de fala é do ignorante aqui no meu caso. Então, vocês também, por favor, podem fazer pergunta. Então, quando você fala de capacitismo, isso também está na pessoa PCD, isso também está, por exemplo, no gay, que está torto, que tem que ser consertado, que se fala da cura gay, ou não? Misturei as estações. Sim, aliás, está assim. Se você é gay, você não precisa ser muito afeminado. Então, se é autista, você não precisa fazer muitos times. Você tem que se comportar, né? Por isso que a neurodiversidade vem. Por que não eu posso me acalmar? Porque a estereotipia está em se acalmar, né? Que isso é bem claro no TEA. Então, agora eu estou conversando com alguém, eu estou com a caneta assim, né? Ou eu estou batendo os dedos. Isso pode. Agora, sacudindo a perna, né? Para com isso. Né? Eu estou pensando, eu fico andando, rodando. Não pode, isso não pode.
Agora, eu tô nervosa como tipo que eu rolo as unhas e tudo bem. Ou fala no celular andando pela casa, né? Que eu tenho os dois aqui que a Isso, gente só quase que dá engarrafamento, porque os dois ficam andando pela casa, meu marido e minha filha, ficam andando pela casa para falar no celular. sabe, Ah, e Lúcia, o que. esse lugar de fala tá bem bacana, porque a gente sai do mundo fechado do autista, do TEA, né? Tem muitas lives, muitas coisas que são formadas para esse público, para as famílias, para os terapeutas. E aqui a gente está tendo, você deu a oportunidade da gente falar que existe, né? Mais do que entender o todo, é saber que existe. Existe, é Ah, diferente e tem que ser acolhido como um todo, porque ele é porque não diverso. é ele não é errado, ele não tem uma doença que ele tem que tomar um remédio e ser consertado, ele só é diferente. Perfeito. Autismo não é doença. Não é. Autismo é um modo de ser. Pensa o seguinte, vou te dar um exemplo bem simples. Você tem um telefone que é Android. Eu tenho um que é o quê? O iOS. iPhone. iPhone. O funcionamento do meu é diferente do funcionamento do seu. Deixou de ser Mas celular? rola uma invejinha dos que tem Android pelos do iPhone. Então já começou Então, o lugar do privilégio, né? o lugar do privilégio, mas também tem uma coisa, você, como Android, você acessa aplicativos que o iOS não acessa. Lugar de privilégio. E aí, mudamos? Então, este olhar da diversidade, as pessoas perdem, porque como que é sentir? Como que é ser? Eu tenho atendimentos, né? Você sabe que eu atendo clinicamente alguns autistas. Deixa aqui o seu Instagram para quem quiser fazer contato com você. Arroba o quê? Psico_TEA, Isso mesmo. Pode tá? falar. Se atende. Isso, eu tenho um paciente muito interessante que nós descobrimos que ele não tinha uma memória de rosto, ele não gravava a memória de rosto. E os pais Então ficaram muito. ele não me reconhece, né? Se Não, ele me ele vê, não não me tem. reconhece. Reconhece, fala tal, mas assim, se você falar assim, você vai lá e fala com a Lucimar, ele, porque Não sei quem é. ele grava o espaço. Ele sabe a cor da parede, ele sabe o caminho, quantos passos dá até chegar até aquele local, porém, ele não grava a fisionomia. E é oralizado, super funcional, estuda, está terminando o ensino médio. E aí? Por que não Ele é pensar nessa chamado diversidade? funcional. Né? Super funcional, é alta Super funcional. funcionalidade. Só que o jeito que ele grava a situação, a memória, passa pelo local que ele Espaço. está. O espaço é o que vai dar emoção e não você enquanto pessoa. Porque uma das coisas muito interessantes do autismo que é a falha na comunicação, tá? A interação social e os movimentos repetitivos. Então, isso caracteriza o autismo. Os demais são comorbidades que a gente fala, que daí é a dislexia, o TDAH, Então, a ansiedade, a provavelmente, depressão. essa neurodiversidade também coloca a pessoa vulnerável para outros transtornos que se agregam ali e formam comorbidades, é isso? Exato, como você pode ter depressão, você pode ter TDAH, Posso. você pode Não é ter. praga Então, que você você está está rogando, vendo não, mas que pode. você é. Você, hiperatividade, né, Lu? Opa! Hiperatividade, ansiedade, porque são, olha, lembra lá do celular, um e outro? Eles são celulares e eles podem ter um aplicativo que conseguir baixar. Então as pessoas confundem. Eu tenho muitas mães que elas falam o seguinte: olha, o meu filho ele fala, o seu fala, porque daí Ah, tem elas uma coisa. competem. Ui.
O meu filho, ele lê, o seu lê, sabe? Então, ele sempre está na comparação. Por isso que eu vou fazer a normatização. E aí que está o X da questão. Por que sempre temos que normatizar as coisas? E não ver a diversidade? E não fortalecer as diferenças? Porque todos nós temos um lugar muito específico que a gente pode trabalhar muito bem. Eles são o quê? Pessoas muito regradas. Se você contar uma regra para eles, eles vão fazer. Né? Eu tive outro paciente que ele chegava, ele tirava o relógio e colocava em cima da mesa. Ok? E uma das queixas da mãe é que ele sempre se É um pouco de mania, né? Fica com mania, cheio de manias, né? Rituais. Ritual muito rígidos. Aliás, você tem que... Aí que é o interessante dentro trabalhar com eles. Você tem que avisar com antecedência. Não pode ser de imediato. Sai daí, ou vem para cá, ou me entrega alguma coisa. Você tem que falar, olha, daqui X tempo, porque ele vai desligar aquela função do cérebro e ligar a outra. Tá? O que acontece? É um cérebro de funcionamento masculino. As mulheres vão entender agora, né? É um cérebro masculino. Você fala com o seu marido, ele fala... Você me chamou? Certo? É um funcionamento masculino. Mulher, não. O que foi? Já estou ouvindo, né? Então, são funcionamentos... Esse multitask, né? Diferentes. Eu tô aqui presente com a Érica, que é mãe de pessoa com necessidades especiais também. Eu acho que ela também passa por alguma coisa do neurológico. A Paty Marinho, que também é mãe de criança com necessidades especiais. Gente, pode colocar sua dúvida, sua contribuição aqui, que o papo rola. Deixa eu te falar uma coisa que tem me preocupado. Qual o preparo? Vamos começar lá na escola, pré-escolinha, e também na medicina. Uma mãe, como foi a sua realidade? Sua filha tem lá o bebê. Como é que faz para identificar possibilidades desse TEA? Se, às vezes, os pediatras... não são treinados, não sabem reconhecer, às vezes enfermeiras, às vezes cuidadoras, e quando vai para a escolinha, se chega a conseguir ir para a escolinha, se está numa funcionalidade, como é que você vê essa capacitação da equipe de cuidadores para, quanto mais cedo esse diagnóstico, melhor, não é? Sim, hoje se fala muito no diagnóstico precoce. Então, quanto mais cedo eu faço a intervenção dentro do período das janelas de aprendizagem, isso dá um efeito mágico lá na frente. Porque tem que ser muito intenso e muitas horas de trabalho, tá? De terapias, porque daí as famílias têm que ter um comportamento. Aquela coisa, ele é metódico. Então, você vai ter que ser metódica também, você vai ter que mudar a sua agenda, você vai ter que fazer com intensidade tudo para que ele entre neste momento, não é consertar, tá? Mas trazer responda uma funcionalidade onde que ele possa viver, ter autonomia. Porque uma das coisas que a família faz é um assistencialismo. Sim, a Sol está comentando aqui que a amiga dela, Marisa, está lá na live e tem também um filho. A Marisa está contando aqui que ela é mãe de uma autista e que o mais irrita ela é a comparação, principalmente porque é o que é mais aparente na sociedade, tá? Então, eu estou trazendo também o lugar de fala dessas mães, nossa solidariedade. Sábado, a Érica vai falar sobre isso, que são os cuidadores. Agora, então, se eu preciso dessa janela de oportunidade, quanto mais cedo, melhor, como é que você vê a capacitação, então, das equipes de saúde, dos professores de pré-escolinha, para sinalizar de que tem alguma coisa que funciona diferente da massa, né? Como é que é isso que você vê? Eu vejo que, primeiro, na medicina, não tem uma disciplina que trata especificamente do autismo. Então, assim, é um olhar bem observar o que está diferente.
No caso, né, vivenciado por mim, eu tinha uma pediatra que era colega de trabalho, eu acompanhava as primeiras consultas junto com a minha filha e perguntava, tá tudo bem com ele? Só que eu já via que tinha algo diferente. Como que eu Porque via? você é uma especialista nisso, né? Isso, como A que eu Samara está via? comentando que o Enzo foi diagnosticado com 1 ano e meio e já foi para a escolinha. Quer dizer, 1 ano e meio, né? Isso é uma janela boa ou poderia ter sido mais Excelente, cedo? Excelente. excelente, excelente, porque quando foi diagnosticado, a minha família em si, o pai levou logo no neuro, levou, fomos atrás e nós tivemos a oportunidade disso. E é o que a minha filha fala, né? É assim, mãe, eu tenho você. E as famílias que não têm? Ficam perdidas. Qual que é o meu trabalho principal? Não é nem o atendimento 100% do autista. Eu dou aporte à família, às mães. Porque, como alguém comentou aí sobre essa comparação, geralmente é comparado. Geralmente, só que ele é único. Nós típicos, somos diferentes e somos exclusivos. E o cérebro atípico também. Por que a gente quer sempre colocar na caixinha? E Todo tem mundo, a né? ver com... Agora, Oi. e eu fico pensando só assim, um país onde a gente está com um nível de educação muito precário, as pessoas estão na escola, mas a gente sabe que a qualidade educacional é baixa. Às vezes essas crianças também não têm acesso à medicina, a fisioterapias, a serviços públicos de qualidade para esse estímulo. Vide a PAI, né, o que ela consegue fazer por as crianças na síndrome de Down e algumas outras, né? Outras instituições também, não estou capacitada para citar, mas a gente vê o CC de crianças com câncer, enfim. Ela não tem essa assistência, ela não tem esse olhar, ela não tem essa informação, porque não é divulgado, e some-se a isso essa questão do viés religioso, de que as pessoas pensam que cura com prece, com bênção, com Deus. Gente, fé é uma coisa muito legal, mas as pessoas pensam que depressão cura com Deus, né? E que um milagre vai acontecer e essa criança, né? Era um sapinho, vai ganhar um beijo e vai virar um príncipe, né? E eu acho que lidar com essa elaboração da mãe, que essa criança veio desta forma, como ela poderia ser alta, baixa, gordinha, magrinha, mais branquinha, mais pretinha, com lábio mais grosso, um lábio mais fino, mais dentuça, menos dentuça, ela também vem com um cérebro que funciona diferente. Isso dito é muito bonito. Como é que você lida com essas famílias nesse entendimento, nessa aceitação, Sou? Entender que primeiro é o filho, né? É diferente e que você, enquanto família, dando todo o aporte, porque é uma tríade, família, escola, né? E terapeutas. Mas a família é o que mais cuida, é o 100%. E muitas famílias nem sabem o que é, então entra na negação. Então é aquela criança que é um pouquinho diferente, mas o pai fala, não tem nada, mãe, você que está inventando. Ou vice-versa, né? Então, assim, olhar o diferente é como se eu estivesse me olhando diferente, eu fiz errado. Por isso que tem a questão religiosa, onde foi pecado, é errado, né? Você fez algo para Castigo, merecer né? isso, é um castigo, né? Até um pouco atrás aí saiu um vídeo de um dito religioso dizendo que era demônio, que tem que orar, que tem que rezar. Nossa, eu fiquei indignada. Então, assim, é muito complicado isso. E isso minha família escutou. E isso minha família ouviu. Ou se não, tem a questão de ser iluminado. Não, gente, são um pessoas. Anjo, né? É um anjo que veio para... Entendi. Né? Não conectou aqui direito, era uma alma muito nobre, daí não conectou aqui. Não, são pessoas como eu, como você. Tá? Aliás... A Amora tá dizendo que eu nem imagino quantas curas ela recebeu sobre o autismo.
A Samara está dizendo que já falaram que o filho dela é autista porque Deus estava castigando ela, né? Então, assim, isso quer dizer, não estou precisando, né? Eu já tenho que lidar com uma criança diferente, que precisa ser funcional, que precisa estar feliz, que precisa ser inserida para ganhar sua autonomia, e ainda tem que carregar esse estigma, né? Culpa de julgamento dos outros, né? Culpa porque deu errado. E se está errado, a culpa é sua, porque é a culpabilização. Né? A culpa é sua porque você é negro, a culpa é sua porque você é branca, a culpa é sua. E entra na culpa, né? Sempre na culpa. Né? Porque eu estava ouvindo... Oi. Aí a culpa... Eu estava ouvindo falando de... Eu estava ouvindo uma... Pela psicanálise, lá no começo, quando começam a classificar, né? A culpa era da mãe que não deu carinho, por isso que a criança não recebe, não gosta de toque. E nem todo mundo. Sabe, Lu, eu acho que é importante colocar o seguinte, nem o autista é igual, porque as conexões neurológicas são diferentes, por isso que é um cérebro diferente. Então, assim, tem crianças, aí fala, ele não pode com som. Não. Tem uns que conseguem suportar o som, tem outros que não. Hã? E aí, a menina colocou, a mãe geladeira é passado no papel, é passado nas teorias. Porém, as pessoas falam, eu errei, eu tenho que me afastar. Então, a gente tem aí um mito que vem, porque nós, da neurodiversidade e da diversidade, a gente vem desconstruindo tudo que foi construído. Né? Ninguém vai dizer que não exista, porque está lá no passado. Então, é isso que, aos poucos, a gente tem que entender, que nós fazemos parte de uma história. E quando a gente coloca a história em questão, a gente carrega muitas crenças, muitos valores, e a gente repete o tempo todo. Né? Como assim, hoje conversando, se eu falar para você que uma criança autista negra, ela é mais difícil de detectar. Por quê? Porque tem a questão negra. Fiquei arrasada com isso. Né? Tem a questão negra em cima disso. Não é. E a cultura, e as crenças que vieram atrás disso. É diferente de uma criança branca. Você sabe que aí você já ouviu aí relatos dos outros parceiros aí que você teve. Então, assim, como fazer isso? Não, você imagina se é neurodiverso, é negro, ainda vem com uma sexualidade diferente, assim, né? Uma homossexualidade, porque isso também poderia, né? São coisas diferentes. E como é que é isso? Agora, isso porque a família ainda fala, além de ser autista, ainda vai ser gay? Além de ser, olha só, a gente coloca sempre no mesmo patamar que tudo fica difícil. Tem que encaixar. A Leca está falando, as questões socioeconômicas dificultam muito o diagnóstico. E o acesso, né? O acesso aos tratamentos de ponta, né? Fazer a terapia, fazer todas as terapias que são indicadas, não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa simples. Você pode ajudar a gente, assim, para dar alguns sinais? Como é que a gente começa a reconhecer? Porque como eles têm, muitos são funcionais, a gente pode ter no trabalho, pode ter na escola, pode ter um amiguinho do filho. A gente estava conversando até, meu filho me contando de um amigo dele. Eu falei, gente, será que tem alguma coisa? Porque o menino é estranho, digamos assim, mas não tem um diagnóstico, né? Que dicas? O que a gente pode ir observando que são alguns sinais que indicam, talvez, existe isso? Existe uma questão assim, eles têm alguns que, porque tem aí um mito, né, uma lenda, que o autista não te olha nos olhos. Isso é um mito. Né? É mito. Tem alguns até que olham, mas qual que é a diferença? Não sustenta o olhar, não sustenta a conversa. Eles não conseguem ficar ali dentro de um tema, porque como eles dominam um tema, eles vão sempre trazer este para dentro da conversa. E se eles estão insatisfeitos, eles vão trazer. Aí ele fica o cara chato. Né? O cara só sabe falar nisso.
né? E muitos pais estão sendo diagnosticados neste momento que este olhar tem crescido para a altéia e eles têm visto que tem traços autísticos, porque tem pessoas que têm só o traço, não tem a função neurológica do TEA. Então, isso é muito importante, porque tem a parte genética, hereditária e a idiopática, que vai aí ambiental. Tá? Então, você está dando algumas dicas do tipo, a pessoa, na interação dela, ela não fica ali sustentando o olhar, ela tem uma tendência a ficar hiperfocada apenas num padrão de conversa ou de atividade, né? Não tem aquela abrangência, né? De ficar jogando conversa fora, de ficar navegando em vários... O cara fica ali meio metódico. O que mais que a gente pode ter de dica? Eles são muito repetitivos, isso. E isso é muito, de alguma maneira, é muito bom, né? Que eles são regrados. Se você tirar a questão da... Como é que fala? Se você tirar um pouco ele do foco, ele vai tentar voltar para o foco. Porque senão ele acaba tendo uma crise de ansiedade aí, porque ele não conseguiu concluir. Então, ele tem que ter começo, meio e fim. Isso é muito importante para eles, tá? Tem os rituais que a gente fala. Os rituais, né? Os rituais, como é que são muito importantes. São pessoas muito ritualísticas. E que, de repente, por ter uma alta funcionalidade, chega nas empresas e não são visto com bons olhos, porque ele não consegue entregar as demandas da empresa se ele não tiver o ritual dele. Então, teve um caso de um rapaz que ele falava 3 línguas, ele entrou dentro de uma determinada empresa, mas como PCD, mas não pelo autismo, tá? Ele entrou porque ele tinha uma pequena dificuldade motora no braço. E ele entregava sempre com 2 horas de atraso todas as demandas. E daí começaram a se estressar com ele. E uma pessoa do RH, que também tinha esse olhar diferenciado, chegou lá, conversou com ele e ajustou. Em vez da entrega ser às 6 da tarde, às 18, passou a ser às 16. Portanto, chegava às 18 na mesa do chefe. Olha só, uma pequena adaptação fez toda a mudança na vida dele. E quem não tem seus pequenos toques, né? Eu tenho uma filha aqui que o dial do rádio não pode ficar no número, volume do rádio não pode ficar no tal, quem gosta ou ali ou aqui, né? Tem o toquezinho. Tem um marido aqui que também vou ficar conta que antes de dormir ele tem que fazer um negócio que eu falo, meu Deus do céu, se não fizer aquele ritual lá não serve, né? E eu nem vou contar os meus, que é tudo cheio do toque, quando eu vou pagar a conta eu faço oração, que eu sou dessa. Porque tem uma questão do toque aí, né? E isso um toque, uma maniazinha. Focado neles. Então... Ô Sol, e como é que você vê, por exemplo, a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, no acesso ao ensino superior, porque muitos são capacitados? Como é que estão as políticas públicas, as políticas afirmativas? Aonde uma mãe ou uma família procura? Quais são o caminho das pedras aí para quem está vivendo isso? Porque a Samara também comentou da questão da alimentação, que às vezes ajuda a diagnosticar. A Paty está dizendo que o hiperfoco realmente é algo que tem que ser convivido, porque muitas vezes para entrar com eles nesses rituais, para poder ter uma interação. Qual é o caminho das pedras? Como que uma família que não tem foco buscar ajuda, se suspeita ou se teve se quer entender melhor isso num filho ou num familiar? Então, nós temos uma questão aí de ser ou um neurologista infantil ou um psiquiatra infantil. E é uma equipe multidisciplinar. O diagnóstico de autismo, ele tem que ser trabalhado pela fono, pelo psicólogo, pelo pelo psiquiatra. Olha só quantas especializações para poder dar conta
Para fechar, né? De um diagnóstico. Mas eu digo o seguinte, se você acha que seu filho, alguém da sua família tem uma dificuldade, não pense só no diagnóstico. Faça o que for necessário para ele se desenvolver. Crie estratégias para trazer essa criança, esse adolescente para o que é necessário para ele administrar a autonomia, né? A gente tem muita dificuldade, uma das dificuldades que a gente tem é exatamente a questão da alimentação. Por quê? Para ele em si, o meu neto, tudo que vem no rosto é muito ofensivo. Então, imagina você colocar a colher na boca, isso é muito difícil. Isso tem outros que não. Tem outros que são uma draguinha, come tudo. Né? Agora tem uns que são bem seletivos. Ele tem essa sensibilidade, né? Então, assim, também para você se aproximar, para fazer um carinho ou tocar também vai ter o mesmo... Exatamente. Mas não tem nada na audição. Ele tem uma questão mais visual, enxerga super bem. Ele tem aí o hiperfoco dele, que são nas letras, que isso é muito legal no autismo, porque tudo que é estático fica mais fácil para eles. Então, a letra, os números têm grandes matemáticos por conta disso, né? E isso vai criando uma condição favorável, por exemplo, de ser uma pessoa muito metódica, tem um hiperfoco, mas ele consegue desenvolver funções muito bem, né? Na minha vida acadêmica, quando eu estava no RH, eu contratei dois doutores que eram autistas, né? Um tinha muita facilidade com números e o outro com o próprio texto. E hoje no RH está tendo essa invasão aí de People Analytics, BI, números, precisando de estatísticos e tal, e essas pessoas, elas podem ser muito funcionais, né? Elas podem ajudar muito, porque a tarefa, ela é delimitada, ele pode fazer dentro dos rituais e das autonomias dele, e muitos têm essa inteligência aguçada. A Leca comentou que tem muitos adultos que estão sendo diagnosticados agora. Como é que você vê isso? Muitos deles por conta dos filhos. Ah, é? Muitos deles, porque aí vão ver que tem o traço. O traço autista, do autismo. O detalhe é o seguinte, tem muita gente, né, que não tem o reconhecimento do que é ser autista. Então, você precisa fazer todo um trabalho, é muito mais difícil de ser diagnosticado adulto, porque ele já está treinado, né? Isso nós estamos falando do autista de alta funcionalidade, que é o considerado leve, porque os moderados e os severos, eles estão mais comprometidos, então é mais fácil visualizar e é mais fácil fazer o diagnóstico. Por isso que quando o médico fala, não, espera até 6 anos. Espera até 6 anos, porque ele vai entrar na escolinha. Entrou na escolinha, a tia da escolinha, a professora, né, vai olhar essa criança e vai ver que tem um diferencial. Hoje, muitas professoras têm esse olhar já, tá? Maravilha. Porque o Carrilli a universidade entrou dentro da escola assim. Que graças a Deus, né? O F. Carrilli está falando, esse tema abrange o TDAH? Sim, a neurodiversidade abrange, sim, o TDAH, né? Porque hoje está uma... Porque, Lu, não tem exame que comprove. Então, não tem... Tudo que não tem exame, né? Que fala assim, olha, esta função aqui tem defeito, está ruim, não é doença. É um funcionamento. Mas o TDAH, você, através de medicamentos e o acompanhamento, você consegue dar uma equilibrada, porque tem uma questão de neuroquímica. Isso. Por que ele está no mesmo espectro se o autismo não tem isso? Porque o autismo pode ter o TDAH.
né? Essa criança mais agitadinha, que todo mundo fala, ele é assim, pode ter o TDAH. Como Então pode você ser também, aqueles que têm o transtorno opositivo desafiador, né? Que como são pode os ter uma mais... depressão. Pode ter uma Então, se você depressão. vai tratando essas chamadas comorbidade, o autismo em si, ele não é por si só incapacitante, né? Lu, você falou tudo. O que é tratado é a comorbidade, não é o autismo. O autismo é um funcionamento. Lembra lá do celular? Pronto. Você não pode Lembro. jogar fora o seu Vamos supor, Android. vamos supor que eu sou uma portadora de nanismo. Eu sou uma pessoa de baixa estatura e peguei uma amidalite. Eu vou cuidar da amidalite, mas a amidalite, quando sair, eu continuo sendo uma pessoa com nanismo. Então, o TDAH, ele é uma disfunção que você pode corrigir. E ele pode estar presente no autista, que você vai corrigir o TDAH, mas não o autismo. Aí a pergunta é, então, se eu tenho TDAH, eu sou autista? Não, você é típico com autismo. Você é uma pessoa atípica mais TDAH. Você é uma pessoa típica mais com depressão. Te ajudou aí, Carrilha? Ajudou, né? Muito bem, gente, mais perguntas, porque aqui ó, é a sabedoria em pessoa. Já deixei por aqui nos comentários o arroba dela. Como é que estão os seus projetos de trabalho? Onde essas pessoas podem ir? Porque assim, por exemplo, quando você fala do Down, a gente vai lá, né, e lembra da APAE. Existem institutos, existem locais onde pode ter essa equipe multidisciplinar de acesso às pessoas que não têm... condições econômicas de tratar sozinho com todos esses... Como é que é o tratamento? Como é que é a saúde pública do espectro TEA? Muito difícil. Eu fiz esse gesto exatamente por isso. Né? Tem algumas listas de instituições que têm esse tratamento, porém para moderado e severo. O Entendi. leve, ele fica estranho. Ele fica o ser que E me fala não se uma coisa, encaixa nos mundos. como é que é a consciência, a percepção dessas pessoas em relação ao estigma que elas sofrem? Alguns têm consciência, assim, têm essa percepção, outros não. Como é que funciona? Porque ser o esquisito, ser o maluquinho, né? Ser o que baba, ser o hostilizado, porque é duro, né? Você me contou o caso daquele rapaz de 14 anos, né? Que eu não sei se vale a pena repetir aqui, mas que foi usado para... Ele muito inocente, porque eles são assim, muitos são não é inocente. Eles não conseguem fazer a leitura do que está atrás das palavras, tá? Então a intenção das palavras, um subjetivismo, né? o pragmatismo das palavras. Então você tem que ser muito claro, usar palavras claras e lógicas, frases curtas para ele acessar de uma maneira tranquila, tá? Se você ficar falando, esquece, né? Isso não é marido, isso aí você já errou, isso aí é marido. Isso é quase marido, entendeu? Você fala quase marido. Aquela história, né? Então, isso é muito importante porque você vai ser muito claro com ele e ele vai entender. Aí eu falo teve esse caso desse garoto que falaram assim para ele, vai lá e pega aquilo para mim. Aí ele falou, não posso, aquilo, se eu pegar é um roubo. Não, mas me emprestaram. Aí ele falou, então tá bom. Ele foi lá e pegou. Ele participou de um roubo, né? Manipulado dessa forma, né? Porque eles não têm essa leitura da comédia, da ironia, do deboche, né? Eles são mais concretos. Isso mesmo. E outra, ele acreditou no que foi dito. Ele me emprestou. Então ele foi lá e pegou porque o outro rapaz tinha emprestado. Que tristeza, né? A Leca está falando aqui que os pais de classe média baixa estão sofrendo com os cuidados em casa com relação a estudos. Eles não conseguem acompanhar as matérias, falta de atenção, falta de material adaptado. Como é que faz para estudar, né?
no online para uma criança que tem, ou para um jovem que tem essa funcionalidade. E a Nascimento aqui está dando oi pro Solange, está dando oi para você. Oi, é a Lília. Tudo bem. Então, na realidade, as escolas têm que fazer o currículo adaptado. E o que acontece? Hoje, as políticas, né, públicas, ela acolhe a diversidade em sala de aula. As escolas particulares, elas dizem assim, o seu filho é estranhinho, ele não vai acompanhar aqui. Não com essas palavras, mas diz isso, tá? Então, isso é muito complicado nas escolas privadas. Nas escolas públicas é acolhido, existe sim políticas interessantes para eles serem acompanhados. Porém, nós não temos pessoas especializadas em autismo. Não temos acompanhamento especializados. Então, fica o quê? No assistencialismo. Então, fica uma pessoa que não entende do lado de quem precisa muita ajuda. Porque o auxiliar de sala, ele tem que auxiliar o professor e a criança a traduzir. Ele vai fazer essa transposição de ideias. Ele vai pegar o que está lá na lousa e transformar numa linguagem que essa criança entenda. E o que acontece? Ele não domina isso. Então, ele dá a tesoura, o papel, uma cola e não produz. Por isso que é muito difícil essa inclusão. Então, fica a inclusão pela exclusão. Isso é muito triste. Então, Muito acaba triste. tendo um déficit. Aí a criança tem o quê? O déficit de aprendizagem. O déficit de aprendizagem quer dizer o quê? Que em sala de aula não foi dado, ministrado da maneira correta. Que é diferente do déficit intelectual. Vai dando um efeito cascata, né? Vai dando um efeito cascata, que isso também afeta o psicológico, o emocional, como qualquer outra pessoa, e daí ela pode desenvolver também outros sintomas, né? Até mesmo a depressão. A Amaro está dizendo aqui que em casa está tendo muita dificuldade porque essa criança perdeu toda a rotina, né? Os rituais, as agendas, o dia a dia dela foi totalmente modificado. Se para nós, ditos funcionamentos normais, né, predominantes, já está o caos, você imagina, eu convivo com pessoas com TDAH, tá? E também muito complexo. A pandemia, o isolamento que tirou, que a pessoa tem que reordenar tudo, já é complexo, né? Você imagina nessas circunstâncias. Sol, que recado, que mensagem, nós estamos indo aqui para os minutinhos finais. As pessoas vão trazendo suas perguntas. Menina, como voa, né? Temos que fazer mais umas 3, né? Quando é que você vai escrever um livro? Quando é que você vai abrir um programa de lives só sobre isso? Tá devendo, né? Tô vendo. Tá devendo. Em breve, cobrando aqui em público. E aí me conta assim, o que seriam os recados, né? Quais seriam suas dicas, seus recados como especialista? A gente falou bastante do autismo, mas tem também a Asperger, né? Então, o Asperger está dentro do espectro. Porque a gente tem uma questão muito interessante do Asperger, que é assim, a comparação. O meu é um pouquinho melhor que o seu, né? Que é o do autofuncionamento. Então, assim, é sempre comparando para trazer para a normatização, né? Tá. E essa criança é como ela é. Com a ajuda, a gente consegue muito mais, tá? O meu recado, eu posso dizer assim, que pessoas neurodiversas, elas precisam de ser vistas como pessoas. Em primeiro lugar. E elas não são uma doença e depois uma pessoa, elas são uma pessoa que tem características... São uma pessoa, exatamente. Dentro dessa questão, elas precisam de acessibilidades. Eu entrei numa live aí do pessoal do RH e eles estavam falando, olha, agora todo mundo entra lá na sala e tem uns que não tem paciência, tem uns que não... Aí eu falei, gente, é a neurodiversidade dentro agora das lives, dentro das salas, né, online.
e agora está mais claro. E aí? Vocês têm que dar acesso a elas. Então, acessibilidade é a palavra. Então, antes disso, é vencer as barreiras arquitetônicas, as emocionais, as atitudinais, né? Porque atitude, isso é uma atitude. Então, são barreiras que a gente tem que vencer. Né? Eu acho que esta live em si, Lu, você já quebrou um paradigma. Você já trouxe para fora do mundo, né? Que fala assim, o mundo azul, o mundo do TEA. Não! É um mundo, a gente pode muito mais. E o meu desejo é que este mundo fique um pouco mais acessível para o meu neto e os pares deles. Dele. Então é isso que eu quero, é isso que eu desejo e eu estou em busca disso, estou com alguns projetos, faço palestra, capacitação para professores, tenho uma equipe atrás de mim de fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos e que dão todo esse aporte para as escolas entenderem que a neurodiversidade é um fato, entrou, vem para ficar e é uma construção histórica. Não dá para voltar mais. Então, e aí a pergunta é, como não te amar? Porque você é uma pessoa engajada, foi atrás, partiu do zero, né, digamos assim, viveu na pele e tem esse olhar de criar todo esse espaço. Agora, conta para mim, Sol, existem grupos de apoio dos pais, das famílias? Como é que os pais e famílias podem se juntar para um aprender com o outro e descobrir manejos e, enfim? Então, tem alguns grupos, mas não são formados muito por apoiadores da causa da neurodiversidade. Geralmente tem alguns grupos, e aí é uma crítica que é para comparação. Né? Eu tenho muitos grupos fechados que eu entro, então assim, é sempre na comparação. Então isso é uma coisa que está faltando. Quem sabe aí a gente consegue isso, né? Uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio. Obrigada, Tá? gente, pelo apoio aí. Olha, tá feito o convite, as portas estão abertas, não é uma causa que eu milite, mas eu tô aqui super para transitar. Se vocês quiserem pensar em grupos de discussão, de debate, de aprendizado, de estudo, dos pais, dos familiares, estamos aqui nessa oferta. Como é que a gente também consegue pensar em construir espaços, né? Eu vi uma mãe comentando que a gente está fazendo reuniões de contação de história. Como é que nós podemos criar recursos para as nossas crianças, nossos jovens, nossos entes queridos serem acolhidos e vistos e terem seu espaço de viver, de existir, né? Com as peculiaridades que eles têm, né? Olha, eu estou aberta. O pessoal que escutou aí, se quiser mandar sugestões, a gente faz aí um movimento, porque é isso, né? Essa pandemia trouxe o quê? Eu preciso parar, pensar e modificar o mundo. Eu necessito de um mundo melhor. Eu necessito. Se eu necessito, eu também. Os demais também necessitam. Então, viva a neurodiversidade. E Sol, tem uma coisa que fala muito fundo assim no meu coração. Fala, né? Todos os filhos são nossos filhos. Isso eu aprendi olhando para sistêmicas, olhando para a história indígena e a história das matrizes africanas. As mães são mães de todos, os filhos são filhos de todos, eles são criados na aldeia. Então, se você quer um mundo melhor para o seu neto, eu quero também, eu ainda não tenho neto, mas eu quero também um mundo melhor, porque o seu neto é também meu neto. Porque eu posso vir a ter um neto, não é isso? Não importa de quem são as crianças do nosso mundo. Então, nós temos a responsabilidade de levar esse conhecimento, nós temos a responsabilidade de ampliar essa visão, os pais têm a responsabilidade de estudar. Porque você não é obrigado a saber, mas você vai ser responsável pelo que você não procurou saber. E isso é legal porque a pandemia trouxe isso, levou tudo para dentro de casa. E aí, tem que dar conta. E aí, é responsabilidade sua, porque não adianta terceirizar. Este é um cérebro que não adianta terceirizar, é seu. E você tem que dar conta, e dar conta com muita precisão, amor, carinho, amparo, que dá certo.
E, sobretudo, tirar essa culpa que a gente tem, né? Você não fez nada errado, essa criança só é assim, não é isso? E essa ela tem muita coisa... É uma obra da natureza, assim como as flores têm várias cores, as árvores têm muitos trabalhos, nós somos filhos da natureza. 20 segundos. E para de olhar pela deficiência e olha pelo brilhantismo que pode existir aí, né? Exatamente, é só olhar as cores da vida. Vai derrubar, nega. Te amo, gente. Muito obrigada. Vamos marcar a segunda, tá? Tchau. Tchau.